Dora, uma prostituta. Não é o que parece, ela gaguejou, a voz a falhar. As lágrimas picavam-lhe nos olhos, turvando a sua visão. Rafael, por favor, ouve-me. O Vítor, ele marcou uma reunião no hotel para discutir uma proposta de negócio. Disse que era mais discreto. Aquele envelope continha apenas os documentos da proposta. Proposta de negócio, ele riu, um som feio e sem alegria. E sentar na cama fazia parte da negociação? Não me tomes por estúpido, Ana. Eu vi a maneira como olhas para ele. E vi a maneira como sorriste quando pegaste no dinheiro. Não era dinheiro. E eu não sorri, ela protestou, o desespero a aumentar. Eu estava desconfortável. Eu só queria que ele fosse embora. Mas era inútil. Ela podia ver nos seus olhos que a mente dele já estava fechada. A armadilha de Beatriz não era apenas feita de fotografias, era feita de anos de preconceito, de meses de veneno sussurrado. Rafael não estava apenas a ver aquelas imagens, ele estava a ver a confirmação de tudo o que a sua mãe sempre lhe disse sobre pessoas da classe dela. O seu coração partiu-se. Não por causa da herança ou da mansão. Partiu-se porque, por um breve e maravilhoso momento, ela pensou que ele a tinha visto. A verdadeira ela. E ela pensou que, talvez, sentisse por ele o que ela estava a começar a sentir. Aquele beijo não tinha sido uma mentira para ela. Tinha sido o começo de algo aterrorizante e bonito. E agora estava morto. Sai, ele disse, a voz baixa e gélida. Ela olhou para ele, incrédula. O quê? Eu disse para saíres, ele repetiu, virando-lhe as costas, como se a simples visão dela o enojasse. Eu não te quero nesta casa. As lágrimas que ela tinha segurado desabaram. Um soluço escapou dos seus lábios, um som de pura agonia. Ela queria gritar, queria bater-lhe, queria forçá-lo a ver a verdade. Mas o que adiantava? A velha Ana, a rapariga que se encolhia e aceitava a dor, assumiu o controlo. A exaustão da luta, da esperança, do desgosto, era demasiado grande. Na manhã seguinte, a tempestade final desabou. Beatriz, com um ar de falsa tristeza e dever moral, convocou uma reunião de emergência do conselho. Ela apresentou as fotografias como prova irrefutável do comportamento imoral e da falta de caráter da Sra. Soares. Ela não só envergonhou Noma Almeida Prado, Beatriz declarou, a sua voz a tremer de indignação fingida, como também se associou a um conhecido oportunista, claramente com a intenção de desviar os fundos da empresa. Ela não cumpre, de forma alguma, a cláusula de reputação ilibada exigida pelo meu falecido sogro. Ana estava sentada à mesa, sentindo os olhares de todos os diretores sobre si. Eram olhares de julgamento, de desprezo. Eram os mesmos olhares que ela tinha recebido toda a sua vida, apenas em salas mais chiques. Ela olhou para o Dr. Mendes, o seu único aliado potencial. Ele parecia perturbado, olhando para as fotografias com uma testa franzida. Isto é muito grave, disse um dos diretores. Se for verdade... Dr. Mendes, Beatriz interrompeu, como presidente do conselho, você tem o dever de proteger esta empresa. Eu exijo que o direito de herança de Ana Luísa seja suspenso imediatamente, até que uma investigação completa seja concluída. Dr. Mendes olhou para Ana, os seus olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Isto é verdade? Ana abriu a boca, mas o que podia ela dizer? Que tinha sido uma armadilha? Que a mulher que a acusava era a arquiteta de tudo? Soaria como as desculpas desesperadas de uma pessoa culpada. Ela olhou para a porta, à espera que Rafael entrasse, que dissesse que tudo não passava de um mal-entendido. Que ele tinha pensado melhor. Mas ele não apareceu. Nesse momento, algo dentro dela quebrou. O fio que prendia esta casa, a esta família, a esta esperança, partiu-se. Ela sentiu-se completamente sozinha. Eu não preciso de uma investigação, disse Ana, a sua voz surpreendentemente firme no silêncio da sala. Ela levantou-se. Se vocês acreditam que eu sou capaz disto, então eu não quero nada desta família. Ela virou-se e saiu da sala, deixando para trás os rostos chocados dos diretores e o sorriso triunfante que Beatriz não conseguiu esconder.
Ela foi para o seu quarto, o coração um buraco vazio no peito. Perdeu tudo. O amor que pensou ter encontrado, o respeito que nunca teve, a herança que nunca quis realmente. Com movimentos mecânicos, ela abriu a sua velha mala gasta. Ignorou as roupas caras no armário e começou a guardar as suas poucas peças de roupa antigas, as únicas coisas que sentia que eram verdadeiramente suas. Ela escreveu uma nota curta, as lágrimas a mancharem a tinta. Rafael, eu nunca te menti. Que sejas feliz com a tua vitória. Deixou-a em cima da cama que nunca sentiu como sua. Enquanto arrumava a sua pequena caixa de recordações, o seu polegar roçou na caixa de música que o Sr. Antônio lhe tinha dado no seu último aniversário. Era uma peça simples de madeira que tocava uma melodia suave de Debussy. Era o seu tesouro mais precioso. Ao pegá-la, a caixa escorregou das suas mãos trêmulas e caiu no chão de madeira com um baque surdo. Ana ofegou, temendo que se tivesse partido. Ela ajoelhou-se para apanhar. A caixa estava intacta, mas o impacto tinha desalojado algo. Uma pequena secção do fundo da caixa tinha deslizado para o lado, revelando um compartimento oco que ela nunca soube que existia. O seu coração parou. Com os dedos a tremer, ela enfiou a mão no pequeno espaço. Os seus dedos tocaram em metal frio. Ela puxou para fora. Não era uma joia. Não era dinheiro. Era uma pequena chave de cofre com uma etiqueta de metal amarrada a ela. Nela estavam gravados o nome de um banco e um número. A vitória tinha um gosto amargo, como cinzas na boca de Rafael. Ele tinha conseguido o que queria. Ana tinha saído. A usurpadora, a golpista, tinha sido expulsa. A mansão estava silenciosa, de volta ao controle da sua família. Ele devia sentir-se aliviado. Vingado. Em vez disso, sentia um vazio colossal, uma quietude que gritava acusações. Ele passou pela sala de jantar, onde a sua mãe falava ao telefone com um dos diretores, a sua voz satisfeita e triunfante. O som irritou-o. Ele subiu as escadas, movido por um impulso que não compreendia, e parou em frente à porta do quarto que tinha sido dela. Abriu a porta lentamente. O quarto estava impecavelmente arrumado, mas terrivelmente vazio. O cheiro dela, uma mistura subtil de jasmim e sabonete neutro, tinha desaparecido, substituído pelo cheiro estéril de um quarto de hotel. Ele foi até ao armário e abriu. Todas as roupas caras, os vestidos de seda e os sapatos de marca que o Dr. Mendes tinha comprado, estavam lá, perfeitamente pendurados. Intocados. O seu olhar foi para a pequena mala de viagem que ela usava quando chegou. Tinha desaparecido. Ela tinha levado as suas roupas velhas e gastas e deixado para trás uma pequena fortuna em moda. Uma golpista levaria os vestidos, uma pequena voz sussurrou na sua mente. Ele ignorou-a. Foi então que viu o pequeno pedaço de papel branco dobrado em cima da almofada. O seu coração deu um solavanco. Era a letra dela, delicada e um pouco incerta. Ele pegou na nota. As suas mãos tremiam ligeiramente. Rafael, eu nunca te menti. Que sejas feliz com a tua vitória. A simplicidade daquelas palavras atingiu com mais força do que qualquer acusação. Não havia raiva, nem súplicas. Apenas uma tristeza digna e uma afirmação que abalou a sua certeza. Eu nunca te menti. A frase ecoava na sua cabeça, a colidir violentamente com as imagens das fotografias. Ele sentou-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos, a sua fúria a ser corroída por uma dúvida crescente e horrível. Teria ele estado tão cego? Tão ansioso por acreditar no pior dela que nem sequer considerou a possibilidade de ela estar a dizer a verdade? Ele tirou as fotografias do bolso. Olhou para elas novamente, forçando-se a ser objetivo, a procurar falhas na narrativa da sua mãe. A primeira, no restaurante. A segunda, no lobby do hotel. E a terceira, no quarto. O seu olhar fixou-se num detalhe que, na sua raiva, tinha ignorado. No pulso de Ana, na fotografia, havia um relógio. Um relógio dourado, grande e vistoso. Vulgar.
Rafael franziu a testa. Ele lembrava-se do relógio que o seu avô lhe tinha dado. Era prateado, delicado, com um mostrador de madrepérola. Ana usava-o todos os dias. Ela nunca o tirava. Era o seu bem mais precioso. Aquela coisa vistosa na fotografia não era ela. Podia ser um pormenor pequeno, mas era uma nota dissonante na sinfonia perfeita da traição. Ele levantou-se, movido por uma nova urgência. Desceu as escadas e encontrou a sua mãe no escritório, a rever alguns papéis com um ar de contentamento. Mãe, temos de falar, ele disse, a sua voz tensa. Beatriz levantou o olhar, o seu sorriso a desvanecer-se ligeiramente ao ver a sua expressão. O que foi, meu filho? O assunto está encerrado. Finalmente estamos livres dela. Como é que conseguiste estas fotografias? Ele perguntou diretamente, colocando uma das imagens na secretária à frente dela. Ela pareceu momentaneamente surpreendida. Um amigo da família. Alguém que se preocupa com o nosso bem-estar enviou-as anonimamente. Um amigo muito oportuno, ele disse, o sarcasmo a pingar da sua voz. É engraçado. Eu não sabia que a Ana tinha um relógio como este. Beatriz olhou para a fotografia e depois para ele, os seus olhos a estreitarem-se. Rafael, o que é que estás a insinuar? Estás a defender aquela mulher depois de tudo o que ela fez? Eu estou a fazer perguntas, ele elevou a voz. Eu acusei-a, humilhei-a, expulsei-a desta casa. Eu preciso de ter a certeza absoluta, mãe. Porque se eu estiver errado... Ele não conseguiu terminar a frase. A enormidade do seu erro ameaçava esmagá-lo. Meu filho, ela disse, levantando-se e tentando colocar a mão no seu braço. A sua voz era suave, apaziguadora, mas os seus olhos estavam em alerta máximo. Você está exausto. O stress está a afetar-te. Tu viste as provas com os teus próprios olhos. Não te deixes manipular pelas mentiras dela, mesmo à distância. Ele recuou do seu toque. E naquele instante, ele viu um vislumbre de pânico nos olhos dela. Uma rigidez na sua postura. A sua mãe estava a mentir. A certeza atingiu com a força de um soco no estômago. A armadilha não tinha sido para a Ana. Tinha sido para ele. E ele tinha caído nela de cabeça. Meu Deus, ele sussurrou, o horror a espalhar-se pelo seu rosto. O que é que eu fiz? Sem outra palavra, ele virou-se e correu para fora do escritório, para fora de casa, para o seu carro. A sua mente corria a uma velocidade vertiginosa. Ele tinha de a encontrar. Tinha de lhe pedir perdão. Mas para onde é que ela teria ido? Sem dinheiro, sem amigos, sozinha na cidade. Uma memória brilhou na sua mente. Uma conversa que ele tinha ouvido por acaso entre ela e o seu avô há muitos meses. Ela a falar do seu sonho. Um sonho simples. Uma pequena floricultura. A flor de lis, ela queria chamar-lhe. Ele pegou no telemóvel, as mãos a tremer tanto que mal conseguia digitar. Procurou por floriculturas a Flor de Lis São Paulo. Vários resultados apareceram. Ele não sabia por onde começar, mas tinha de tentar. Ele ligou o carro, os pneus a chiar no asfalto enquanto ele acelerava para longe da mansão de mentiras, numa busca desesperada pela única verdade que agora importava. Enquanto Rafael corria de floricultura em floricultura, numa caça frenética e talvez sem esperança, do outro lado da cidade, Ana Luísa estava sentada numa sala silenciosa e climatizada de um banco privado. Ao seu lado, o Dr. Mendes observava com uma expressão grave. O gerente do banco, com luvas brancas, colocou uma caixa de metal comprida e cinzenta sobre a mesa e, com um aceno de cabeça respeitoso, deixou-os a sós. Tem a certeza disto, Ana? Perguntou o Dr. Mendes, a sua voz baixa. Ela apenas acenou, incapaz de falar. Com o coração a martelar contra as costelas, ela inseriu a pequena chave na fechadura. Rodou-a. O clique da fechadura a abrir-se soou anormalmente alto na sala silenciosa. Ana levantou a tampa pesada. O seu primeiro sentimento foi de desilusão.
Não havia joias, nem barras de ouro, nem maços de dinheiro. Lá dentro repousava apenas um diário antigo de capa de couro e um único documento amarelado, dobrado. Com uma sensação de presságio, ela pegou no documento. Era uma certidão de nascimento. Ela leu o nome da mãe, Beatriz Monteiro. O nome do filho, Rafael Monteiro. E depois, leu o campo que fez o sangue fugir do seu rosto, deixando-a pálida e fria. O nome do pai. Não era Alberto Almeida Prado. Era o nome de um homem que ela nunca tinha ouvido na vida. O mundo de Ana inclinou-se sobre o seu eixo. As palavras na certidão de nascimento dançavam à sua frente, desfocadas pelas lágrimas que subitamente encheram os seus olhos. Rafael. Filho de outro homem. Dr. Mendes, vendo a sua palidez mortal, inclinou-se e pegou no documento. Ele leu e o seu rosto, normalmente impassível, contraiu-se numa expressão de choque profundo. Meu Deus, ele sussurrou. A fraude começou há muito mais tempo do que eu imaginava. De repente, tudo fazia sentido. A crueldade de Beatriz, a sua fúria desmedida com a existência de Ana, o seu terror de que os segredos do escritório fossem revelados. Não era apenas pela herança. Era para proteger a mentira fundamental sobre a qual toda a sua vida tinha sido construída. Rafael não era um Almeida Prado. A verdadeira herdeira de sangue sempre fora ela. E o mais importante, a verdade que fez o seu coração dar um salto doloroso e libertador ao mesmo tempo. Rafael não era seu irmão. O beijo no jardim. Não fora proibido por sangue. Fora proibido por uma mentira. Com as mãos ainda a tremer, Ana pegou no diário de capa de couro. Era a caligrafia do seu pai, Alberto. Ela abriu e começou a ler. As primeiras páginas eram cheias de amor por Helena, a sua mãe, e de angústia pelo seu noivado forçado com Beatriz. Mas à medida que as páginas avançavam, o tom mudava. Depois do casamento, o diário de Alberto tornou-se mais sombrio. Ele descrevia uma Beatriz fria, calculista, obcecada com o estatuto e o dinheiro. E depois, a suspeita. 15 de março. Beatriz anunciou que está grávida. Diz que é meu. Mas como? Ela mal me deixa tocá-la. Há uma frieza entre nós, um abismo. Sinto que estou a ser enganado, mas não tenho provas. O meu pai está radiante. Um herdeiro para os Almeida Prado. Sinto-me um prisioneiro na minha própria vida. 10 de outubro. Rafael nasceu. Ele não se parece nada comigo. Tem os olhos da mãe, o cabelo escuro dela. Todos dizem que os bebés mudam. Mas quando olho para ele, não sinto a ligação que um pai deveria sentir. Sinto pena. Pena deste menino que nasceu no meio de tantas mentiras. A entrada final fez um arrepio percorrer a espinha de Ana. 3 de maio. Eu descobri a verdade. Vi-a com ele. O seu antigo amante. A semelhança entre ele e o rapaz é inegável. Ela confessou tudo, riu-se na minha cara. Disse que agora já era tarde demais. Que ela era a senhora Almeida Prado e que eu nunca me livraria dela sem o escândalo que destruiria a minha família. Eu não me importo mais com o escândalo. Eu vou procurar a Helena. Vou buscar a minha verdadeira filha. Marquei um encontro com a Beatriz no velho armazém junto ao lago esta noite. Tenho de lhe dizer que acabou. Tenho de ser livre. Essa foi a última entrada. No dia seguinte, a polícia encontrou o seu carro no fundo do lago. Foi considerado um acidente trágico. Um despiste. Ninguém suspeitou de nada. Ela matou, sussurrou Ana, o horror a gelar o seu sangue. Ele ia deixá-la. E ela matou para o silenciar. Dr. Mendes fechou os olhos, o peso de décadas de serviço a uma família construída sobre segredos a cair sobre ele. Tudo isto por dinheiro e poder. O seu avô devia suspeitar. É por isso que ele a protegeu. É por isso que lhe deu a herança. Era a sua maneira de fazer justiça.
Ana fechou o diário. A rapariga assustada que tinha entrado naquele banco tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mulher com um propósito. Ela não estava mais a lutar por si mesma. Estava a lutar pelo seu pai, que nunca conheceu. Pela sua mãe, cujo amor foi roubado. E por Rafael, que viveu a sua vida inteira como um peão no jogo cruel da sua mãe. Ela tinha de voltar. Ao mesmo tempo, a dezenas de quilómetros de distância, Rafael parou o carro em frente a uma pequena loja com um toldo verde desbotado. Floricultura a flor de lis. O seu coração batia descontroladamente. Era a sua última esperança. Ele entrou. O cheiro a terra úmida e flores encheu o ar. Uma mulher mais velha atrás do balcão olhou para ele. Posso ajudá-lo? Eu estou à procura de uma mulher. O nome dela é Ana Luísa Soares. Acho que ela pode ter vindo aqui. A mulher franziu a testa. Ana? Sim, ela esteve aqui esta manhã. Pobre rapariga, parecia ter o peso do mundo nos ombros. Queria um emprego. Eu não tinha nada para lhe oferecer. O coração de Rafael afundou. Ela disse para onde ia? Não. Mas ela estava com um senhor mais velho, de fato. Parecia um advogado. Foram naquela direção, ela disse, apontando para a rua principal, onde ficavam os grandes bancos. Claro. Doutor Mendes. Ele não a tinha abandonado. Uma onda de alívio e gratidão invadiu Rafael. Ele agradeceu à mulher e estava prestes a sair quando a porta da loja se abriu. Era ela. Ana parou na porta, os seus olhos a arregalarem-se ao vê-lo. Ele parecia um desastre. O cabelo despenteado, a camisa amarrotada, os olhos vermelhos de exaustão e desespero. Ana ele ofegou, dando um passo na sua direção. Eu sei que não tenho direito. Mas, por favor, ouve-me. Eu fui um idiota cego e arrogante. Eu estava errado. Eu sinto muito. Perdoa-me. A sua voz quebrou na última palavra. Ele estava ali, despido de todo o seu orgulho, a sua vulnerabilidade exposta para ela ver. Ana olhou para o homem à sua frente, o seu coração a doer com a dor genuína no seu rosto. A raiva que sentira tinha-se dissipado, substituída por uma compaixão avassaladora. Ela deu um passo em frente, mas não para o abraçar. Em vez disso, estendeu a certidão de nascimento amarelada. Não há nada a perdoar entre irmãos, Rafael, ela disse suavemente. E nós não somos irmãos. Ele olhou para ela, confuso, e depois para o papel na sua mão. Ele pegou nele. Leu o seu próprio nome. O nome da sua mãe. E o nome de um estranho no lugar do seu pai. O mundo dele não se inclinou. Desabou. Tudo o que ele pensava que era, o seu nome, o seu legado, a sua identidade, era uma mentira. Ele tropeçou para trás, apoiando-se numa prateleira de vasos de barro, o papel a tremer na sua mão. Não. Ele sussurrou. A tua mãe mentiu, Rafael. Sobretudo, disse Ana, a sua voz firme, mas gentil. E eu acho que ela fez mais do que mentir. Ela entregou-lhe o diário. Naquela pequena floricultura, rodeados pela beleza silenciosa das flores, Rafael e Ana, finalmente livres dos segredos que os tinham separado, tornaram-se aliados. A dor dele era palpável, mas por baixo dela, Ana viu a mesma libertação que sentira. A verdade, por mais feia que fosse, era libertadora. Eles saíram da loja juntos, lado a lado. Já não eram o patrão e a empregada, nem o irmão e a irmã. Eram apenas um homem e uma mulher unidos por uma traição partilhada e uma busca por justiça. Vamos para casa, disse Ana, e pela primeira vez, a palavra soou-lhe bem. Eles voltaram para a mansão. Entraram pela porta da frente e encontraram Beatriz na sala de estar a dar ordens a um empregado para embalar alguns quadros. Ela virou-se, um sorriso de satisfação no rosto que congelou quando viu Ana ao lado do seu filho. O que é que ela está a fazer aqui, Rafael? Eu disse-te para...
Chega de mentiras, mãe, disse Rafael, a sua voz estranhamente calma, mas carregada com o peso da verdade. Ana deu um passo em frente, o seu olhar fixo no de Beatriz, sem medo. Beatriz, ela disse, a sua voz a ressoar com uma nova autoridade. Nós precisamos de falar sobre a morte do seu marido. E sobre o verdadeiro pai de Rafael. O copo de cristal que Beatriz segurava escorregou dos seus dedos e estilhaçou-se no chão de mármore, o som a ecoar o fim do seu reinado de terror. POV Ana Luísa. O som do cristal a estilhaçar-se foi o sinal. A fachada de Beatriz, construída com décadas de mentiras e arrogância, finalmente rachou. Ela olhou de Ana para Rafael, o pânico a brilhar nos seus olhos. Eu não sei do que vocês estão a falar, ela sibilou, tentando agarrar-se aos destroços da sua autoridade. Rafael, esta mulher envenenou a tua mente. Ela é uma manipuladora. A única manipuladora nesta sala é você, disse Rafael, a sua voz gélida. Ele deixou cair a certidão de nascimento e o diário em cima da mesa de centro. Eu li tudo. A vida inteira. A minha vida inteira foi uma mentira. Beatriz olhou para os objetos sobre a mesa como se fossem serpentes. O seu rosto contorceu-se numa máscara de fúria. Aquele velho senil. Mesmo depois de morto, ele encontrou uma maneira de me assombrar. Ele nunca te amou, Rafael. Ele sempre soube. Ele olhava para ti com pena. As palavras eram cruéis, destinadas a ferir o filho que ela tinha usado como escudo durante tantos anos. Ana viu Rafael vacilar, a dor daquelas palavras a atingi-lo. Instintivamente, ela deu um passo para o lado e pousou a mão no seu braço. Um pequeno gesto. Um gesto que dizia, estou aqui. Você não está sozinho. Rafael olhou para ela e, nos seus olhos, ela viu uma gratidão silenciosa que fortaleceu a sua própria resolução. O seu avô amava-o, Rafael, disse Ana, a sua voz calma e firme, dirigida a ele, mas para que Beatriz ouvisse. Ele amava o menino que você era. Ele odiava as mentiras que o rodeavam. E ele queria justiça para o filho dele. Para o meu pai. O seu pai era um fraco, gritou Beatriz. Ele ia deitar tudo fora por causa de uma empregada de café qualquer. Ele ia destruir o nome da família. Eu fiz o que tinha de ser feito para nos proteger. Para te proteger. Você não me protegeu, disse Rafael, a sua voz a quebrar-se de emoção. Você usou-me. Você matou um homem e roubou a vida de outro. A minha vida. Naquele momento, a porta da sala abriu-se. Dr. Mendes entrou, e com ele estava um homem mais velho, curvado pela idade, com as mãos manchadas de terra e um olhar assustado. Era o Sr. Afonso, o jardineiro que se tinha reformado há muitos anos. Afonso? Beatriz gaguejou, a cor a fugir completamente do seu rosto. O velho jardineiro olhou para Beatriz, o medo a lutar com uma culpa antiga nos seus olhos. Eu não aguento mais, Dr. Mendes, ele disse, a sua voz trêmula. Ela ameaçou-me. Ameaçou a minha família. Mas eu vi. Eu estava no armazém dos barcos naquela noite. Eu ouvi os gritos. Eu vi-a a empurrar o carro para o lago e a ir-se embora enquanto ele afundava. A confissão pairou no ar, final e irrefutável. Beatriz tropeçou para trás, atingindo uma poltrona. O seu corpo inteiro tremia. Ela olhou à sua volta, encurralada, os seus olhos selvagens procurando uma rota de fuga que não existia. E então, o som suave de sirenes começou a ouvir-se ao longe, a aproximar-se cada vez mais. Dr. Mendes tinha preparado tudo. A justiça, adiada por tanto tempo, tinha finalmente chegado. Beatriz desabou na poltrona, não com lágrimas de arrependimento, mas com soluços de raiva e derrota. Eu fiz tudo por este nome. Por esta família. Não, disse Ana, de pé em frente a ela. Você fez tudo por si mesma. POV Rafael. Ver os polícias a entrar na sala de estar da sua infância foi surreal. Ver a mulher que o criou, a sua mãe, a ser levantada e a ter as mãos algemadas atrás das costas, era como assistir a uma cena de um filme.
Ele não sentiu nada. Ou talvez sentisse tudo ao mesmo tempo, uma dor oca, um alívio doentio, a estranha leveza de um peso que ele nem sabia que carregava ter sido finalmente removido. Quando a levaram, ela não olhou para ele. O seu último olhar foi para Ana. Um olhar de puro ódio. Quando o silêncio voltou a instalar-se na casa, era um silêncio diferente. Não era pesado e opressivo. Era limpo. Vazio. À espera de ser preenchido. Ele ficou ali, no meio da sala, um homem sem nome, sem passado, sem futuro. Quem era ele, se não era um Almeida Prado? Rafael. A voz dela era suave. Ele virou-se e encontrou Ana a olhar para ele, os seus olhos cheios de uma compaixão que ele não merecia. O nome não faz o homem, ela disse, como se tivesse lido os seus pensamentos. O coração faz. E naqueles dias e semanas que se seguiram, ela mostrou-lhe o significado daquelas palavras. Juntos, eles começaram a fechar as feridas do passado. Foram ao cemitério. Ana colocou flores brancas no túmulo simples da sua mãe, Helena. E depois, ela pegou na mão dele e levou-o ao jazigo da família Almeida Prado. Juntos, eles colocaram flores no túmulo de Alberto. E, numa decisão que partiu de Ana, também no túmulo do Sr. Antônio. Ele foi um pai para mim, e ele foi o seu avô em tudo o que importa, ela disse. Com a ajuda do Dr. Mendes, Ana assumiu a liderança das empresas. Mas a sua primeira grande decisão não foi sobre lucros ou expansão. Numa conferência de imprensa que chocou o mundo dos negócios de São Paulo, ela anunciou a criação da Fundação Almeida Prado Soares. Uma fundação dedicada a financiar a educação de jovens de baixos rendimentos e a fornecer capital inicial para pequenos negócios de mulheres empreendedoras. O legado da família, manchado por ganância e sangue, seria reescrito com esperança e generosidade. Rafael encontrou o seu próprio caminho. Ele recusou qualquer posição de liderança na empresa, sentindo que não a merecia. Em vez disso, começou a trabalhar na nova fundação, usando o seu conhecimento do mundo dos negócios para ajudar os outros. Pela primeira vez na sua vida, o seu trabalho tinha um propósito. Uma tarde, meses mais tarde, ele encontrou Ana na varanda da mansão. O sol do fim de tarde pintava o céu de laranja e rosa. A casa já não parecia um mausoléu, mas um lar. Risos de crianças podiam ser ouvidos ao longe do primeiro grupo de jovens apadrinhado pela fundação, que estavam a ter um dia de convívio no jardim. Ele parou atrás dela, simplesmente a observá-la. Ela tinha mudado. A timidez tinha desaparecido, substituída por uma confiança serena. Mas a bondade, a gentileza que ele tinha desprezado durante tanto tempo, ainda estava lá, mais forte do que nunca. Era a sua âncora. No que estás a pensar? Ele perguntou suavemente. Ela virou-se, um sorriso a iluminar o seu rosto. Estava a pensar no meu sonho de ter uma pequena floricultura. E ainda o tens? Ele perguntou, o seu coração a apertar-se ligeiramente com a ideia dela querer uma vida mais simples, longe dali. Longe dele. Não, ela disse, os seus olhos a brilharem. Eu percebi que o meu sonho não era sobre ter uma loja. Era sobre cultivar coisas. Sobre ver a beleza a crescer. E é isso que estamos a fazer aqui. Em maior escala. Ele deu um passo em frente, diminuindo a distância entre eles. Ele pegou na sua mão. A eletricidade ainda lá estava, mas agora era calma, segura. Eu pensei que pertencia a este lugar. A este nome, ele disse, a sua voz baixa e cheia de emoção. Mas eu estava errado. Ana olhou para ele, o seu coração nos olhos. E a que é que pertences agora, Rafael? Ele sorriu, um sorriso genuíno e cheio de amor. Eu pertenço a ti. Ele inclinou-se e beijou-a. Um beijo que não tinha nada de proibido, nada de roubado. Era um beijo de recomeço, de promessa, de pertença. Um beijo de um homem e de uma mulher que tinham atravessado o inferno e encontrado paraíso no outro. Enquanto o sol se punha no horizonte, eles ficaram ali, de mãos dadas, a olhar para o futuro que iriam construir juntos. A tempestade tinha finalmente passado.
E o amanhecer era lindo. E aqui termina a história de Ana e Rafael. Do fundo do meu coração, muito, muito obrigada por me acompanharem nesta jornada. Foi uma grande honra ter a sua companhia em cada capítulo. Enquanto escrevi esta história, senti que a Ana e o Rafael ganharam vida na minha mente e no meu coração. As suas dores tornaram-se as minhas dores, as suas vitórias, as minhas vitórias. Foi uma viagem emocional para mim, como escritora, e espero que tenham sentido cada pingo dessa emoção junto comigo. Acima de tudo, a história deles é um lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela riqueza, pelo sangue ou pelo sobrenome, mas sim pela bondade do coração e pela força da sua integridade. É uma história sobre perdão, o perdão àqueles que nos magoaram e o perdão ainda mais difícil a nós mesmos. E, finalmente, é uma história de esperança. A esperança de que, mesmo na tempestade mais escura da vida, há sempre uma nova manhã à nossa espera, um amanhecer cheio de promessas e de amor. Agora, eu adoraria ouvir de vocês. O que sentiram? Qual parte da história tocou mais fundo no vosso coração? Por favor, partilhem os vossos pensamentos e sentimentos na secção de comentários aqui em baixo. Saibam que leio cada uma das vossas mensagens com muito carinho. Mais uma vez, a minha imensa gratidão. Até à nossa próxima história.